Olá, gente bonita! Eu sou Márcia Moreno e hoje resolvi falar sobre envelhecimento e seus reflexos na população. O entrevistado de hoje é o jornalista Cláudio Ferreira. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, dá um joinha, comente, compartilhe e siga-me nas redes sociais. Muito obrigada por você ter vindo aqui para me mostrar o seu trabalho tão interessante feito em Brasília. Obrigado, é uma oportunidade rara a gente estar aqui em Ribeirão Preto e poder participar do seu canal. Esse assunto surgiu a partir de uma experiência prática minha, né? Minha mãe e meus pais casaram tarde, então assim, eu vi meus pais muito mais velhos, né? Comecei a ficar inquieto de como ajudá-los a enfrentar essa fase da velhice. Então comecei a ler muitas coisas, livros, artigos científicos, né? Infelizmente minha mãe morreu há 3 anos, não pude acompanhar todo o processo de envelhecimento. Meu pai tem 97 anos de idade, então assim, é interessante isso, porque você lê a parte teórica, você vê o que as pessoas estão falando sobre envelhecimento, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, e você tem saber como lidar também com seus parentes, com seus amigos, com seus vizinhos, porque a população está envelhecendo. E nós precisamos preparar o nosso envelhecimento. Exatamente, né? E já é um aprendizado para quando a gente estiver mais velho, como é que a gente vai lidar com o envelhecimento. Isso, e essa transmissão também que a gente faz para os mais jovens, porque os mais jovens aceitam muito o que a gente está falando. É para que eles recebam a gente também com mais cuidado, né? Sim, e uma coisa que eu percebo é que, enfim, eu sou jornalista, né? E eu percebo muito que há muita falta de informação sobre envelhecimento. A gente tem umas ideias muito estereotipadas, né? Ai, meu Deus, vou ficar velho, como é que vai ser? Eu ouvi ontem alguém falando assim, nossa, não gosto nem de pensar. Como diz um amigo meu, a outra opção é pior. Que é morrer. Então, assim, eu acho que envelhecer ainda é a melhor opção e envelhecer é inevitável. A gente só tem que aprender como que a gente vai lidar com isso. Então, assim, eu trabalho na Rádio Câmara, lá em Brasília, né? E aí eu, a partir dessa experiência prática com os meus pais e da experiência teórica, eu propus um projeto, que era de fazer um programa de rádio sobre envelhecimento. É um programa curtinho, que a gente chama de pílula, né, de 2 minutos de duração, em que eu abordo vários assuntos. Né? Até os meus colegas falam assim, olha, não fica abordando só doença não, porque idoso não é sinônimo só de doença. Tem aspectos positivos, e assim, o que eu vejo cada vez mais que eu estudo e que eu entrevisto outras pessoas, é que é possível você passar por esse período do envelhecimento de maneira agradável, né? De maneira assim, a se socializar com outras pessoas, a aprender com a sua experiência e com a experiência dos outros. Assim, eu acho que não é um drama. É claro que tem velhices e velhices. É claro, se você não tem uma saúde muito comprometida, e já se torna mais difícil você encarar o envelhecimento. Se você tem uma doença neurodegenerativa, se você tem uma doença crônica que afeta muito o seu cotidiano, que limita muito você, é claro que isso vai afetar mais. Muitos médicos, muitos especialistas falam que a velhice depende da poupança que a gente fez na juventude, né? Com o corpo da gente. Exatamente. Fumo, bebida alcoólica, alimentação, exercício físico, isso tudo é como se a gente estivesse fazendo uma espécie de poupança na idade adulta, para que na velhice a gente se previne de algumas doenças. Não garante tudo, não garante 100%. Nesse congresso, então, se falava muito, uma coisa que eu até anotei, é que hoje mesmo a medicina, ela está muito preocupada com passar para a gente uma ideia de redefinir o que é o idoso, o que é a velhice. A gente precisa repensar. O que a gente chama de velhice é uma coisa muito ampla, né? Porque, como disseram lá no Congresso, um idoso de 65 anos não é a mesma coisa de um idoso de 95. A gente acaba homogeneizando a velhice, achando que todo velho é igual, não é? E não tem jeito. A pessoa que tem 63 anos vai ter problemas de saúde, problemas de relacionamento social, problemas financeiros bem diferentes de uma pessoa de 90 anos. Eu acho que a partir de
agora com essa mudança do perfil demográfico, do envelhecimento da população, eu acho que até esse conceito de velhice vai ter que mudar um pouco. Talvez você tenha que ter uma primeira velhice, que vai dos 60 aos 75, uma segunda que vai de 75 aos 90, e uma velhice mais tardia, até porque lá no Congresso uma coisa que eles falaram é que dentre esses grupos da velhice, o que está mais crescendo é o dos centenários. Por exemplo, como é que você vai ter fila exclusiva para idoso? Não pode ficar na mesma fila a pessoa que tem 65 e a pessoa que tem 90, não é justo. Então você vai ter que criar, já tem uma lei que cria uma tipo assim, uma super preferência, né, para quem tem mais de 80. Então, por exemplo, eu vim de Brasília para Ribeirão de avião e na fila do avião tem isso. Eles chamam primeiro os de mais de 80, depois eles chamam os de mais de 60, entre 60 e 80. Eles chamam de uma super prioridade. Hoje em dia, uma pessoa de 60, 70, a gente não acha que ela tem muito que dar para a sociedade. Se ela falece, a gente fala... Era jovem. Exatamente, porque a gente vê que pessoas de 90 aí, a gente sabe, pô, aquela pessoa ainda tinha 20 anos a mais de vida, pelo menos, né? Pela média. Tudo em relação ao idoso é experimentar e errar. Porque a gente não sabe. A gente é de uma geração que não viu muitos idosos. Eu não tive contato, por exemplo, com as minhas avós, porque elas moravam longe, em outra cidade, no Nordeste. Não conheci meus avós, nenhum dos dois. Então, assim, você fica meio sem saber como fazer. Como é que você lida com um idoso com 80, 90 anos? Né? Como é que você faz? Ai meu Deus, meu pai é diabético, mas ele quer comer um pedaço de pudim. O que eu faço? Eu dou para ele ou não? São dilemas diários que você fica pensando assim, como é que você faz? Né? Como é que você faz para convencê-lo de que às vezes tem coisas mais práticas a serem feitas, que tem coisas que ele não consegue mais fazer, entendeu? E você se vê muito, né? Como é que eu vou estar quando eu tiver essa idade? Será que eu vou querer que alguém fique mandando em mim? Esse é o problema. Tem muitos mitos em relação ao idoso. Primeiro, nem todo velhinho é bonzinho. Então não adianta a gente achar que porque é velho, coitadinho, não sei o que lá. Não é. Somos seres humanos, né? Tem uma amiga minha que diz assim, a gente não muda na velhice. O que é bom fica melhor e o que é ruim fica pior. Então, assim, a gente tem que lidar com isso também, de que a gente não tem essa coisa de a velhice transforma a pessoa. A velhice é um prosseguimento da vida adulta, né? Não tem um marco, né? A partir de hoje eu sou velho. Exatamente. O velhinho também não é inocente, não é uma pessoa que você tem que tratar como criança. Também se falou muito isso lá no Congresso, né? Você tem uma tendência muito grande a infantilizar o velhinho. O velho chega na farmácia, o vovozinho, não sei o que lá, quer o remedinho agora, tá precisando disso. Não, ele é tratado como se fosse uma criança. E não é um adulto que tem algumas limitações, mas que tem autonomia, tem independência, tem plena consciência do que está acontecendo ali, e ele só quer ser bem tratado. Né? Essa é a diferença. Ele quer ser tratado com respeito. Eu acho que as gerações mais novas sempre tem que lembrar que o idoso é de outra geração, tem outros valores, então não adianta a gente querer tratar o idoso de igual para igual, porque ele não tem a nossa vivência, ele às vezes não tem os nossos valores, e ele vai se sentir mal se ele tiver que ser forçado a adotar as nossas práticas de vida. Eu acho que a grande dificuldade é essa relação intergeracional. Você saber que as pessoas da sua geração, mesmo entre as pessoas da nossa geração, a gente tem diferenças, né? Dependendo de onde você vive, dependendo de que tipo de escolarização que você teve, porque idoso é assim, você tem que respeitar o tempo dele. Uma coisa que eu percebo muito isso é que as pessoas não têm paciência com o tempo do idoso. O tempo do idoso é diferente, ele é vagaroso. Não adianta você querer dizer assim, ai mãe, vamos logo, ai pai, a gente está atrasado. Não adianta. Com o idoso, você começa a se preparar, exatamente, começa a se preparar 2 horas antes, saiba que ele vai ter dificuldade para descer às vezes no elevador, para chegar no carro, para descer num local público, né? Mas é ele que tem que ser a referência, não é a sua referência que tem que valer. Né? Então mas é difícil, é um aprendizado diário, né? Então como jornalista eu me sinto a obrigação de dar cada vez mais informações às pessoas sobre essas diferenças, né? Mostrar tá dando uma lição aqui, né? Não, porque eu acho assim, e que eu falo assim, a gente não tem que ter medo de errar, como disse lá o professor, a gente teve uma palestra do professor muito interessante, o professor Alejandro Rey, que ele fala isso, não ter medo de experimentar, porque se você não sabe, eu estava falando, por exemplo, a relação
dos familiares e amigos com cuidadores. Até 10 anos, 15 anos atrás, não existiam cuidadores de idosos no país. A família lidar com cuidadores é uma coisa que é uma novidade absoluta, porque isso é como se fosse um trabalhador doméstico que está dentro da sua casa o tempo todo, mas é um trabalhador que está no local de trabalho dele. Então tem todo esse limite, né? Até onde vai a privacidade da família, até onde vai como é o trabalho do cuidador, até onde ele deve ir, como é que é esse conflito entre o que a família acha que o cuidador deve fazer e o que o cuidador está orientado a fazer. Então, assim, é uma nova leva de relações sociais que a gente tem que aprender. Com o próprio geriatra, né? O geriatra também, há 20 anos, ninguém falava em geriatria, né? Então, hoje é isso, você vai no médico que vai perguntar tudo. Ele não é um especialista numa parte do seu corpo. Ele é um médico que está vendo como é que a sua saúde está se desenvolvendo durante a velhice. Então você tem que falar tudo, você tem que levar a lista dos remédios para poder o geriatra ver se não tem um remédio entrando em conflito com o outro, né, causando algum tipo de problema. Então são relações sociais que vão se modificando à medida que o país vai envelhecendo. Cláudio, muito obrigada por você ter vindo aqui dividir comigo, né, essa experiência sua, esse projeto que você criou lá em Brasília e todo esse ponto de vista, toda essa explanação em cima de um estudo que você faz, não só de um estudo, né, sobre a vivência também. Obrigada. Obrigado eu acho que foi uma oportunidade muito legal. Eu acho que, assim, como jornalista, minha missão é essa, assim, toda oportunidade que eu tenho de falar sobre envelhecimento, eu aproveito, porque eu acho que é o nosso futuro. A gente tem que cuidar do nosso futuro. Hashtag pra cego ver. Eu sou negra, tenho cabelo cacheado, estou usando brincos dourados, cacharel preta, calça preta, uma blusa roxinha com estampa coral de flores, com amarelinho também e folhas verdes, óculos azul e esmalte coral. Eu sou moreno, careca e estou todo de marrom. Sapato marrom, calça marrom, pullover marrom, mas tem uma camisa vermelha por dentro que está aparecendo aqui na gola. E se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe, comente e siga-me nas redes sociais. Eu sou Márcia Moreno e resolvi